Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da Clínica Higashi, e hoje nós vamos falar se existe relação com a reposição de testosterona com o risco de câncer de mama na mulher. Então vem comigo! Então, para falar sobre esse assunto, eu vou responder a pergunta da Angélica, que me mandou assim: me indicaram a reposição de testosterona devido à baixa libido. A testosterona aumenta o risco de câncer de mama? Angélica, infelizmente, o risco de câncer de mama na mulher é 1 a cada 8 mulheres vão desenvolver câncer de mama, em torno de 13%. É o câncer mais frequente na mulher. A causa do câncer de mama é uma combinação entre fatores genéticos e epigenéticos que geram uma lesão no DNA, levando uma mutação relacionada com estresse oxidativo e inflamação, que consequentemente uma falha do seu sistema imune em conter essa divisão e essa replicação celular desordenada. Porém, a mama é um tecido naturalmente responsivo ao hormônio, tanto é que a maioria dos casos de câncer de mama, 70% dos casos, são receptores hormonais positivos, com estrogênio e progesterona. Existem outros receptores, como por exemplo o HER, que é o epitelial, e existem os casos que são triplo negativos, que é a minoria dos casos, 10 a 15%. Então não seria o hormônio que criaria o câncer, mas uma vez ocorrida essa mutação e criado o câncer, poderia ser um fator que alimentaria o crescimento tumoral. Existem vários fatores que aumentam o risco de câncer de mama, como por exemplo fatores genéticos. Existem genes muito importantes que aumentam muito a prevalência do câncer de mama, como por exemplo o BRCA1 e BRCA2. Existem fatores epigenéticos, como estilo de vida, a exposição a álcool em excesso, ao cigarro, à obesidade, a alimentação ruim, o sedentarismo e até mesmo a radiação. E existem também fatores hormonais, como por exemplo a mulher se teve ou não filhos, se ela amamentou ou não, se ela teve uma menarca precoce, se ela teve uma menopausa mais tardia e até mesmo o tipo de reposição hormonal que ela fez ou não na menopausa. Os estudos têm demonstrado que a reposição hormonal, ao depender da qualidade que se utilizou dos hormônios, principalmente se foi feito com progestágenos, que são moléculas similares à progesterona, podem sim aumentar um pouco o risco de câncer de mama, como eu mostro nesse estudo aqui. Porém, estudos mais recentes têm demonstrado que se essa reposição for feita de maneira mais fisiológica, com estradiol um estradiol mais idêntico e uma progesterona natural, não tem aumentado o risco de câncer de mama. E a testosterona aumenta o risco de câncer de mama? O que os estudos dizem a respeito desse assunto? Então esse é um estudo, é um artigo de revisão com análise de vários estudos, demonstrando que a testosterona transdérmica, que é a forma de creme, analisou só a testosterona transdérmica, não aumentou o risco de câncer de mama. Já esse outro estudo é um estudo chamado Adelaide, que é um estudo clássico, um estudo retrospectivo de mais de 5 anos de acompanhamento, onde ele usou testosterona na forma de implante nos pacientes, combinado a reposição de estradiol com uma reposição até antifisiológica de estradiol, que era estrógeno equino conjugado, mais sulfato de estrona. Uma pequena parcela dos pacientes usavam implante de estradiol, e com progestágenos, justamente os progestágenos que estão relacionados com maior risco de câncer de mama. Como eu falei para vocês, ao depender da qualidade da reposição hormonal, pode sim aumentar um pouco o risco de câncer de mama, e nesse estudo foi associado a testosterona a esse tipo de reposição. O que foi visto? Foi visto que, apesar de ter feito essa reposição
que não é a melhor maneira, quando foi associado à testosterona, teve um menor índice de câncer de mama, comparado aos outros estudos anteriores, né? Comparado ao WHI, que é um estudo clássico de reposição hormonal, ao Million Woman Study. Então fica um questionamento. Será que a adição de testosterona ela pode diminuir o risco de câncer de mama? Então, nos últimos anos, esse é um artigo de revisão questionando isso. A testosterona, ela pode ser protetiva para a mama? E aí começaram alguns estudos, como por exemplo esse, que é um estudo muito interessante, que é um estudo que eles pegaram 53 pacientes com câncer de mama, hormônio positivo, metastático, que já estavam fora de possibilidade de tratamento, já tinham tentado vários tipos de tratamentos possíveis e o câncer estava evoluindo, ou seja, um câncer extremamente agressivo. O que eles fizeram? Eles resolveram dar testosterona na forma de injeção, 250 miligramas de testosterona na forma de propionato, faziam um esquema a cada 2 semanas, depois a 4 semanas, ou até a toxicidade da testosterona, ou a progressão da doença ou a morte do paciente. Lembrando que esses pacientes já estavam fora de possibilidade de tratamento. O que ele viu? Que nesses casos, 17% dos pacientes teve regressão da doença, sendo 2% por completo e 15% parcial. 41% teve estabilização da doença e 41% progrediu a doença. Ou seja, mais de 50% teve algum resultado de um tratamento, ou seja, um auxiliar de um tratamento de um câncer extremamente agressivo. Então esse estudo ele concluiu que a testosterona ela pode ter algum resultado sendo favorável no câncer de mama, que se justificava então de se pensar na possibilidade de considerar isso como um adjuvante no tratamento de pacientes que estavam fora de possibilidade de tratamento. Então, o que os estudos começaram a ver? Que existe um receptor androgênio, que é onde a testosterona é, que ela inibe o receptor alfa-estrogênio. E isso poderia ser um fator benéfico e protetivo da mama. Então, como eu falei para vocês, a mama é um tecido naturalmente responsivo ao hormônio. E esse é um estudo que pegou um estudo randomizado, placebo controlado, onde eles deram reposição hormonal de estradiol mais noretestosterona, que é um tipo de progestagem, e no outro grupo fizeram o mesmo tratamento, mas adicionou então a testosterona. Então o que se via? Quando você não adicionava a testosterona, a proliferação da mama ia de 1 para 6,2%, ou seja, 5 vezes mais proliferação da mama quando não era adicionado testosterona ao tratamento. Outros estudos, também como esse, é um estudo Daytona, com 10 anos de acompanhamento, um estudo de corte com implante de testosterona, mais um produto chamado inibidor de aromatase, demonstrando que os pacientes que eram tratados com essa terapia, quando comparada à população geral, tinha uma 39% de redução do risco de câncer de mama nas mulheres. Esse estudo, obviamente, ele fez a comparação com a população geral, porque ele não tinha uma crítica, o estudo não tem um grupo controle, mas ele comparado aos outros estudos, como o WHI, como o Million Woman, até mesmo o Adelaide, mostrando uma redução muito importante do risco de câncer de mama com reposição de testosterona em forma de implante, mais implante de inibidor da aromatase. Já esse outro estudo, que é um grupo parecido também com implantes hormonais, acompanhamento de 9 anos, só que a diferença é que esse estudo, além de testosterona, usava o estradiol como forma de reposição e foi visto também redução do risco de câncer de mama em torno de 35% comparado à população geral. Então, pessoal, a gente não pode
afirmar que a testosterona aumenta o risco de câncer de mama. Hoje em dia, existe mais evidências favoráveis à reposição de testosterona como algo protetivo para a mama do que, ao contrário, falando que aumente o risco de câncer de mama. Logicamente, o tratamento é sempre individualizado, né? E com doses adequadas, na pessoa adequada e com um bom acompanhamento médico. Assim você vai colher os melhores benefícios da reposição hormonal. Até a próxima e muito obrigado.